Então, atendendo ao propósito da instituição, Associação Vida Consciente, nós vamos estudar mais um pequeno trecho do livro Amorosidade, que é da irmã Dufour e do Vanderlei de Oliveira, e que vai em pequenas lições e em doses simples, suaves e esclarecedoras, nós mostrando quais as condutas ou as reações que nos causam problemas depois. E o que nós vamos estudar hoje traz por tema a mágoa. Muitas vezes nós não damos a devida importância a determinados sentimentos ou damos importância demais a coisas que não têm importância e esquecemos de olhar com atenção aquilo que é importante e que pode nos gerar problemas. Eu estou falando no sentido inverso, porque o que nos gera problema é muito importante, sim, para que todos prestemos atenção para tentar ir corrigindo em nós, para que nós possamos desenvolver recursos de segurança e de equilíbrio para evitar dar importância ao que não tem importância ou ao que tem uma importância negativa forte. E a mágoa é uma dessas questões que é quase sempre resultante de uma ofensa ou de uma atitude negativa sofrida, ou então de uma vontade nossa que não foi atendida pelo outro, de um propósito, porque muitas vezes nós temos a tendência também de querer conduzir a vida dos outros, manipular a vida dos outros, e fazemos muito isso com nossos familiares, porque muitas vezes o familiar, seja filho, irmão, qualquer coisa, pai, mãe, tem a sua vida, já tomou conta da sua vida, já tem maior idade e nós ainda queremos controlar as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas. Sempre nós temos a tendência de achar que o que nós achamos certo é o mais certo, coisa que nem sempre é para os outros, e aí muitas vezes as pessoas reagem contra nossas imposições, nossas insistências, e nós acabamos ficando magoados com aquilo. E a mágoa vai produzir um outro efeito, porque além da mágoa em si, que já nos tira a alegria de viver e a satisfação de viver, ela ainda provoca doenças, provoca reações negativas, às vezes de longo prazo, podendo estimular ou alimentar doenças graves. É muito comum, no caso da mulher, a fazer tumor de seio por causa de mágoa. A mulher costuma materializar a mágoa sempre em forma de nódulos ou tumores de seio. Então, eu penso que a grande maioria das mulheres não tem noção disso. Então, sempre deve ter um cuidado para não alimentar esse tipo de sentimento, porque com certeza pode e vai gerar problemas mais tarde. Às vezes pode demorar meses ou anos para aparecer, mas enquanto a mágoa estiver guardada e de repente ela pode ser realimentada ainda por mais alguma outra atitude, vai se complicar lá na frente. Então, a irmã Dufour diz o seguinte: a mágoa é uma doença profunda que atinge a maioria da humanidade. É muito difícil um de nós, se fizer uma análise cuidadosa, não encontrarmos alguma mágoa guardada de alguém. Muito difícil a gente não ter. Então nós não somos preparados para isso, até porque nós temos religião, mas não observamos o Evangelho, porque Jesus alertou isso quando disse para o Pedro, que havia perguntado para ele quantas vezes precisava perdoar. Se era até 7 vezes, Jesus diz: não, Pedro, você vai perdoar até 70 vezes, 7 vezes. Porque se você aprender a fazer isso, você fica imune às ofensas. E essa couraça contra as ofensas ou as vibrações negativas que podem, então, estabelecer um quanto de mágoa em nós, é que nos dá a segurança e a certeza de não construir mais essas patologias, essas doenças que muitas vezes
podem nos levar para o túmulo também, porque eu sei que esse tipo de problema tem levado muitas mulheres para o túmulo, o câncer de seio. E então, muitas vezes, aquelas que desencarnaram por isso não têm nem ideia de qual foi a causa. E muitas vezes a causa foi essa apenas, uma mágoa guardada, alimentada, mantida, curtida. Então vai destruindo a pessoa. Então qualquer tipo de raiva, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, esses 5 itens precisam ser muito bem pensados e analisados se nós estamos carregando isso. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas, familiares ou não, amigos ou não, que estão em péssimo estado ou com sérios problemas e reagem conosco de forma grosseira, agressiva ou coisa assim, e nós achamos que o problema é conosco, e o problema é dele. Tem nada a ver conosco, porque a pessoa não está conseguindo se conter, então ele pode reagir daquela maneira. Quando não, e em raros casos, nós podemos encontrar pessoas que querem acabar com a vida e não acham como, então ficam provocando os outros, agredindo os outros, para ver se alguém se encoraja e acaba com ele. Por incrível que pareça, isso acontece, e uma percentagem considerável. Eu vou contar uma historinha disso que aconteceu comigo aqui. Uma noite de inverno, uns 5, 6 anos atrás, eu vi um barulho na janela e levantei e fui verificar o que era. Devia ser umas 2h30 da manhã, e os invernos gelados aqui são bem gelados. E quando eu levantei, eu abri a janela com cuidado, uma frestinha para ver o que era. Então um sujeito a cavalo em cima do muro, na janela alta, lá em cima. Já tinha subido em cima da casa, já estava tentando ver se achava um jeito de entrar pela janela. Eu tinha a escolha de poder acabar com ele, mas como ele não parecia estar armado e nem era uma ameaça imediata, porque ele estava uns 2 metros longe da janela ainda, não era uma ameaça imediata, porque a gente tem o direito de se defender e todos nós temos o direito de defender os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias e a nossa vida. Então, se alguém invadiu, ele se colocou em risco e se colocou em atitude atrevida e agressiva, afrontosa. Então, nós temos o direito à defesa, à legítima defesa. Então, aí o que aconteceu? Eu tinha levado uma lanterna, acendi a lanterna, rapidamente foquei nele, o cara gelou, porque já estava gelado mesmo, gelou mais, ele ficou paralisado lá onde ele estava acavalado no muro. Aí eu apaguei a lanterna, dei um tempinho, vi que ele pulou de volta para trás. Para trás do muro, deve dar uns 3 metros de altura, mais ou menos. Só vi o barulho dele caindo para o outro lado e ele se mandou. Aí no outro dia, ou um dia depois, nós viemos fazer um atendimento para ele aqui na associação. Vamos fazer um atendimento para esse infeliz, porque uma hora alguém vai acabar com ele. E eu vi que era um moço bastante jovem ainda. Então vamos fazer um atendimento para ele, que é a melhor coisa que se pode fazer para um sujeito desse, que anda invadindo as casas, colocando a vida em risco, é você fazer um atendimento, se é que se pode, né? Se tem condição para isso. Aí, assim que nós abrimos o campo de energia e sintonizamos ele, uma parte dele, uma personalidade múltipla, veio e diz o seguinte: eu não aguento mais a vida, eu reencarnei contrariado, eu não aceito a vida que eu tenho, então eu não tenho coragem de me suicidar, então ando procurando alguém que acabe comigo. E aí você pode ser o escolhido para uma ação infeliz dessa. Então, por essa razão, quando nós analisamos os ensinamentos de Jesus, que eu recomendo paciência, tolerância, moderação, perdão, eu acho que você só vai agir, claro que você tem que se defender sua família, defender suas coisas, mas você vai agir em último caso, em último grau. Primeiro tenta espantar, e se for possível, reza pelo infeliz para que ele não volte mais, porque ele fique bem longe. Porque por mais que você haja em legítima defesa, tem consequências. Você pode não precisar trazer alguém que invadiu a tua vida, que tentou te prejudicar, porque a lei divina determina que se tirar a vida de alguém, você devolva. Num caso desse, você não teria esse dever por causa das atenuantes, porque a lei divina pesa os dois lados. O sujeito se colocou, e eu converso muito com gente que foi assassinada roubando ou por causa disso. A gente conversa muito nos atendimentos, eu sempre procuro entender ao lado dele o que ele pensava, por que ele agiu daquela forma. E grande parte deles se colocam assim porque não tem coragem de suicidar
Então ele se coloca de forma a provocar alguém para que ele seja morto, para tentar escapar da vida. É claro que não vai escapar, porque a vida continua, mas causou um problema para alguém que de repente não tinha a menor ideia da coisa, não sabia de nada. Então, a atitude correta é tentar socorrer esses infelizes. Então, da mesma forma que Paulo aconselha Pedro a perdoar 70 vezes, 7 vezes, para se tornar imune às agressões, as agressões verbais, não são as outras agressões, mas mesmo que você tenha que se defender de alguém, você tem que evitar ficar curtindo raiva depois, ou alguém te prejudicou, te machucou, depois que passou a coisa, se você se consertou, perdoa o infeliz, não dá margem mais, não dá espaço para isso, para proximidades, mas procure não ficar alimentando mágoas e ressentimentos, porque elas vão fazer muito mal para você mesmo. Então, é o que a irmã Cidufoy está dizendo aqui, que a mágoa que atinge a maioria da humanidade não se trata, e que essa mágoa não se trata apenas de uma consequência às ofensas de alguém, é também um estado constante de insatisfação, um estudo de melindre com a vida. Um estado constante de insatisfação e um melindre com a vida. Quantas vezes nós reclamamos por inutilidades, por nada? Quantas vezes nós reclamamos das nossas dificuldades do dia a dia, das nossas provas, que nem são grande coisa. Ontem eu estava vendo uma mensagem que rodou na internet, que tem uma jornalista cubana que mora no Brasil, que ela escapou de Cuba, eles fugiram de lá por causa do regime e da miséria de Cuba, que não é pequena, e ela foi fazer uma reportagem lá no Rio Branco, lá na entrada dos venezuelanos, da Operação Acolhida. E ela disse que nunca viu tanta miséria dos venezuelanos que fogem do regime lá da Venezuela. O espírito Ramati já previa isso no milênio passado, no século passado, que o Brasil ia receber grandes levas de gente fugindo das misérias criadas por determinados regimes políticos da vizinhança. Já nós temos argentinos vindo para cá, os venezuelanos que vinham, os haitianos que vinham também por causa do que acontecia no Haiti, temos os bolivianos vindo para cá, tem africanos vindo para cá, tem um mundo de gente vindo para o Brasil, porque ainda aqui é um paraíso. E o que mais chocou a cubana que saiu da miséria de Cuba e veio ver a miséria dos venezuelanos? O que mais chocou ela foi o pessoal dizer que eles preferem passar dificuldade no Brasil que ainda conseguem um prato de comida, porque lá na Venezuela nem isso consegue mais. Então nós temos direito a reclamatórias aqui no nosso país, rico de possibilidades? Acho que não, mas às vezes a gente se inconforma com a vida, porque muitas vezes você traz essa mágoa já de outras encarnações, um inconformismo com a vida, com as coisas, com as pessoas, você se melindra por qualquer coisa, com qualquer coisa, porque os outros dizem ou fazem, ou porque não fazem as coisas do jeito que nós queríamos que fizessem, porque não são do jeito que nós gostaríamos que fossem, e nós vamos nos melindrando e automaticamente nos prejudicando profundamente também, porque nós também emitimos e irradiamos vibrações quando nós focamos numa outra pessoa, há uma troca de energia, que é outra coisa que nós não nos atentamos para isso. Se eu estiver focando uma pessoa vibrando positivamente, a tendência é trocar energia positiva. Se eu estiver vibrando negativamente, eu vou trocar energia negativa. E muitas vezes outra pessoa nem espera, nem está sabendo e eu estou vibrando negativamente. Ou estou fazendo um julgamento da vida da pessoa, ou estou achando um defeito nela, que se tiver é problema dela, não é problema meu. E nós estamos emitindo irradiações negativas. E quando a gente observa esse tipo de irradiação mental na visão psíquica, é muito interessante quem desenvolve isso e começa a perceber que quando o conteúdo é de raiva, mágoa, ressentimento, despeito, coisa assim, ciúme, você nota as cores diferentes da vibração, que é uma espécie de chispas assim, que é vibrada para outra pessoa e tem cor diferente. Uma vibração de raiva, por exemplo, de ódio, tem
uma cor, raiva é mais avermelhada, ódio já é mais escura a vibração, rancor é um vermelho bem escuro. E até quando chega nas vibrações então de cor preta, que depende do tipo, se é crueldade a vibração, se é ciúme, é uma energia pegajosa e que vai afetando as outras pessoas e automaticamente vai afetando você, porque conforme os espíritos dizem, é muito lógico, a usina que fabrica um produto é a primeira que vai ficar infestada. Então, se eu faço uma vibração negativa para alguém, eu já me intoxiquei com aquela energia. E cedo ou tarde eu vou ter que descarregar aquilo. E aí, às vezes, a pessoa não entende por que determinadas pessoas, muitas vezes, já nascem com sérios problemas. Determinadas crianças que nascem com doenças gravíssimas. Ou a pessoa, às vezes, é afetada a vida inteira, carrega uma doença crônica que não tem quem cure. E muitas vezes, quando você vai analisar, a doença crônica é cultivada por ele mesmo. O Espírito Ramatiz alerta muito para as pessoas que têm feridas na perna, do lado de fora da perna, quase sempre na perna direita. Aquela ferida que não sara nunca e que escorre um visco, um líquido amarelado, que é típico da pessoa ranzinza. Então a pessoa fica curtindo a sua ranzinzice e gerando uma energia ácida e corrosiva e dá vazão daquela energia pela perna, porque a Terra é um imã que puxa tudo que é energia negativa, ela puxa para o centro, onde vai ser trabalhado e desintegrada. Que a Terra tem não é só a finalidade de não morar em cima e usar, ela também funciona terapeuticamente. Então ela puxa essas energias negativas, ela tende a absorver e vai sair pela a parte mais próxima da Terra no nosso corpo. Então é importante que a gente vai aprendendo os porquês das coisas. E a partir desse momento, então, nós podemos passar a ter problemas incuráveis. Eu digo incurável até que nós entendamos a causa geradora e façamos a correção. Então o estado constante de insatisfação ou de melindre com a vida é um gerador de doenças, de desarmonias. Então, magoados não conseguem ser recíprocos em suas relações, sejam elas sociais, familiares ou afetivas. São traumatizados por velhas emoções e assombrados por memórias infelizes. Não conseguem sentir o pertencimento ao contexto no qual estão inseridos, nem são capazes de comunicar isso aos outros, trafegando entre a inadequação e a revolta. O magoado vai estar sempre de cara feia, vai estar sempre chateado, vai estar sempre insatisfeito e desencantado com tudo. Nunca vai estar nada bem para ele. E ele vai usinando isso, essa conduta, esse estado emocional e gerando energias negativas, destruindo as fontes de energia positiva em si mesmo, porque nós somos construídos para gerar energias positivas em nós e energia que alimentem a vida e energia de cura, para corrigir qualquer coisa que venha afetar o nosso organismo. Mas a partir do momento que você começa a vibrar negativamente ou passa a alimentar vícios de conduta, de comportamento, de azedume, de insatisfação, de desencanto com a vida, de reclamação com tudo, de insatisfação com tudo, de suspeição do que os outros estão sempre contra você, que os outros estão fazendo feitiço para você, que as pessoas estão te desejando mal, você próprio começa a materializar o negativo em você. Nós estamos no milênio do mentalismo, do uso das forças mentais. E isso é um instrumento poderoso que a divindade colocou em nós e que nós estamos usando agora. Tanto que os espíritos dizem que estão retirando essa tutela, esse cuidado imediato que eles tinham conosco. Que nós já temos conhecimento suficiente das leis divinas e um grau de maturidade espiritual suficiente para conduzir as nossas vidas e parar de transferir responsabilidade para colocar tudo nas mãos de Deus, aquilo que Deus já te colocou nas mãos, ou ficar esperando que os mentores venham fazer você passar no vestibular ou resolver os seus problemas, e muitas vezes é problema que você cria. Então não espere isso, que não vai acontecer, procure você ir resolvendo. Certa vez, em conversa com a mentora Irmã Teresa, nós estávamos pedindo algumas ajudas para ela, e ela disse o seguinte: provavelmente
dentro de alguns anos eu vou estar reencarnado. E vocês vão estar no mundo espiritual. Eu já vi que vou ter muita dificuldade, porque eu não vou poder contar com vocês, porque provavelmente vocês vão ficar pedindo ajuda para mim de lá. Vocês que deveriam ser daí os meus auxiliares, meus guias espirituais, meus amigos, colaboradores, e vocês vão ficar pedindo ajuda para mim, que vou estar no corpo de carne. Os papéis se invertem, né? Então é Deus pedindo ajuda para nós. Deus já pede ajuda para nós, pedindo que nós melhoremos nossas condutas, para não criar tanto problema no mundo espiritual. É impressionante o número de pessoas, e eu já começo isso com familiares, que chegam encrencados no mundo espiritual, não têm a menor ideia, criam problema, reclamam. Pelo amor de Deus, como nós somos despreparados para voltar para o mundo espiritual. Parece criança que nasce chorando já, e a gente já chega do mundo espiritual também reclamando, criando problemas. Então nós precisamos ter uma noção mais clara dessa realidade, porque a vida continua. A grande maioria das pessoas nem percebe o momento do desencarne. E pior ainda, muitas vezes quando percebe não quer mais sair de dentro de casa, quer ficar controlando as coisas, né, seus patrimônios, suas coisas, reclamando porque os filhos dividiram o patrimônio, porque pegaram suas coisas, porque mudaram de lugar as coisas. É incrível esse tipo de reclamação. E às vezes passado anos, e o espírito continua com a mesma história. Não quer entender, não quer aceitar. Então, por isso, nós temos que estar cada vez mais conscientes dessas realidades e melhorar as nossas condutas aqui, para que tenhamos mais facilidades no mundo espiritual. Porque não tem como alguém escapar de ir para lá? Acho que não tem, né? É uma questão só de tempo. E a vida passa em alta velocidade. Se eu tivesse que eu vi passar esses 70 e poucos anos, eu não vi. E eu imagino que os que estão de cabelo branco por aí também não viram. Então os que estão de cabelo preto ainda, natural, ainda que prestem atenção na vida. Porque é uma oportunidade maravilhosa para ser feliz e para construir a felicidade futura. Agora depende de como nós conduzimos as coisas. Então a necessidade de fazer parte de grupos e relacionamentos faz parte de uma lei divina chamada lei de sociedade. Isso é uma lei divina. Isso está na questão 767 do Livro dos Espíritos. Então foi perguntado se é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto. Nós sabemos que tem pessoas que se isolam, seja nas igrejas, nas religiões, nos templos, nos mosteiros, ou se isolam em casa, muitas vezes se isolam de alguma maneira. E o que o Espírito respondeu? Sem dúvida que é contrário. Pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. O isolamento emocional é um dos principais capítulos da mágoa no livro da vida. O coração sente-se preso em seus sentimentos adoecidos e não consegue fazer a conexão necessária para estabelecer laços sadios e usufruir da bênção da convivência revitalizadora. Isso já aconteceu comigo e deve ter acontecido com vocês. De algum momento você sair na rua ruim, angustiado, coisa assim, de repente encontra uma pessoa e inesperadamente você melhorou. Até às vezes cruzou com uma pessoa, ouviu qualquer coisa interessante, dissolveu aquela angústia. Acho que todo mundo já passou por isso. Assim como pode acontecer o contrário também. É essa troca que ocorre de energia. Se você estiver vibrando sempre positivamente, se você sair angustiado, há alguém que está vibrando negativo ou que vibra positivo mais que você, aquele que vibra mais positivo vai dissolver aquilo, e aquele que vibra negativo pode absorver aquilo. Isso é lei da natureza, é de atração, porque nós somos emissores e receptores, somos como ímãs, um puxa coisa do outro. Assim como nossos pensamentos interagem o tempo todo, independente da gente saber ou não, independente de distância, que eu vejo o pessoal que está lá do outro lado do mundo que pede atendimento aqui, muitas vezes, na hora do atendimento, eles reagem lá. Eles nem sabem o horário que vai ser o atendimento, nem o dia, pediu o atendimento, e a pessoa reage lá do outro lado do mundo, na hora do atendimento. Por quê? Por causa dessa interação, porque aí quando há o atendimento, há um foco, há uma ação da vontade sobre
o campo de energia, o campo mental da pessoa. Mas, independente disso, nós interagimos o tempo todo, por afinidade, por indiferença, até por antipatia também. Agora, o fato de eu ter antipatia com alguém não quer dizer que eu tenha que desejar mal para alguém. Eu só não tenho sintonia, não tenho simpatia por ele. Então, todos nós temos essas propriedades que até agora não foram devidamente estudadas. E por isso nós temos tantos problemas. Nós usamos as nossas palavras de forma equivocada muitíssimas vezes. Já começa num simples cumprimento, muitas vezes. Quando se passa pela rua, encontra com alguém, ou alguém te visita, coisa assim, a pessoa pergunta, oi, tudo bem, fulano? Você diz, mais ou menos. E já faz aquela cara, mais ou menos. E você vai cultivando o teu mais ou menos. E é isso que é melhorar de vida. Eu martelo isso muitas vezes, falo isso muitas vezes, porque tem coisas simples e comuns que nós precisamos fixar no nosso psiquismo, na nossa lembrança. Da mesma forma que se diz que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade, uma verdade repetida 50, 100 vezes se consolida como atitude, como tomada de consciência. E quanto mais nós tomarmos consciência de que somos filhos de Deus, destinados à felicidade, e que os problemas que nós temos hoje ou são em função da necessidade evolutiva do momento, ou são coisas que nós mesmos construímos para nós, dos nossos erros, das nossas ações ou omissões, porque muitas vezes nós cometemos erros graves por nos omitir. Eu estava vendo, tem coisas que a gente precisa lembrar, que o venezuelano estava dizendo lá que quando, há um tempo atrás, ele ajudou a eleger determinados elementos que agora comandam lá, ele não imaginava que os netos dele iam comer carne de cachorro, por causa do apoio que ele deu para aqueles lá agora. Agora veio o resultado. Atitude impensada, escolhas mal feitas, nós arcamos com as consequências. Ou vemos as pessoas que amamos arcarem com as consequências. E adianta chorar daí? Não. Já foi feita a porcaria. Então não podemos nos omitir nunca e pensar no que estamos fazendo. Se a coisa tem um indício ruim, não vai por ali. É a mesma coisa, tem uma rua ali que é mal falada, ali tem assalto, e aí você diz, não, mas comigo não vai acontecer nada. E aí você vai assaltado, daí não adianta chorar. Você sabia. Então nós temos que ser prudentes, temos que usar da nossa inteligência, do nosso raciocínio, do nosso bom senso em nosso favor, para não cometermos erros graves que amanhã ou depois estaremos arrependidos. Então é necessário perdoar-se e não esperar coisas negativas dos outros. Espere sempre o positivo, não fique suspeitando de nada. Tome cuidado, sim, se houver indícios, tome cuidado, mas não fica focado naquilo. Apenas tome cuidado. Eu vejo muito a pessoa preocupada porque está enfeitiçada, porque tem um fenômeno estranho acontecendo com ela, está enfeitiçada. 90%, 95% desses casos, quando nós atendemos, é porque a pessoa trabalhou com isso no passado. E agora é o choque de retorno. Então não são as outras pessoas que estão lhe causando prejuízo. É o prejuízo que ela causou aos outros de volta agora, pela chamada lei de causa e efeito. Semeadura livre e colheita obrigatória. Eu sou livre para semear, para fazer o que eu quiser, mas eu não tenho como fugir das consequências. Que dependendo do meu interesse em decifrar essas consequências, eu posso amenizar e talvez até resolver, mas no mínimo reduzir a maior parte das consequências desse retorno, a maior parte dos danos desse retorno. Então é necessário perdoar-se, soltar o passado e realizar o autoencontro, que é o autoconhecimento, você voltar para si mesmo, se libertar de mágoas, de ressentimentos, de ofensas e preencher-se de energias divinas e fortalecedoras. Claro que a vibração positiva é muito mais leve, curativa, harmonizadora. Pessoas negativas nos hospitais, dizem os médicos, é as que morrem em maior quantidade. E as pessoas positivas com doenças graves muitas vezes saram. Quanto mais positiva a pessoa, mais facilmente se recupera. Quanto mais negativa, mais facilmente sucumbe. O perdão acontece quando a gratidão toma conta do coração, quando se compreende psíquica e emocionalmente
o motivo das ofensas sofridas. Quando se consegue dizer, solto, libero isso, deixo ir e recomeço e quero ser feliz. Então você começa já um trabalho de autolibertação e de construção positiva em teu benefício, em teu favor. E quando se entende que quaisquer motivos de mágoa são, na verdade, vias de acesso ao seu eu profundo, a mágoa atinge a alma, quando está falando do eu profundo, a nossa essência, em busca de mensagens de amadurecimento que as sábias leis universais trazem até você. Então, eu penso cada dia mais que o Evangelho deveria ser, as leis do Evangelho deveria ser o nosso roteiro de vida. Não estudar o Evangelho como religião, e sim como uma filosofia de vida, um roteiro de vida para uma vida de qualidade. Porque o Evangelho te mostra o caminho da saúde, da harmonia, do equilíbrio, e se você tiver isso, é muito mais fácil de você ter prosperidade na sua vida, ter uma qualidade de vida muito melhor e economizar dinheiro que você gastaria em doenças. Quem está preenchido do próprio afeto consegue ser recíproco espontaneamente. Então, pessoas felizes distribuem felicidade, pessoas harmoniosas distribuem harmonia. Nesta condição, só aceitam um relacionamento de igual para igual, no qual a balança tem a igualdade de conduta, de propósito e de energias. A reciprocidade gera confiança, entrega recíproca, alegrias e melhores rotas para a proximidade existencial, sob o amparo do amor e da cumplicidade espontânea. Pessoas recíprocas, seja na amizade, na vida familiar e na vida amorosa, escolhem amar com lealdade e comprometimento. São apoiadores naturais que focam na melhor parte dos que amam e por isso tornam-se preferidos e amados por todos. Não há abandono em quem aprende a ser recíproco. A mágoa se cura e o amor transborda. Eu penso que essas lições trazidas pela irmã Dufaux, que foi um dos espíritos que ajudou a construir a doutrina espírita, são valiosíssimas, simples de serem entendidas e aplicadas na nossa vida. Muitas vezes eu vi dentro do centro espírita as pessoas dizem, não, mas o espírito é muito difícil, cumprir esses regulamentos, essas orientações da doutrina espírita é muito difícil. Não, é muito fácil. É uma questão de analisar em profundidade as vantagens e as renúncias. Porque se nós analisarmos a doutrina espírita, viva a vida como todos vivem, mas cuide para não cometer tantos erros. Procure estudar a lei divina e procurar ir conduzindo a tua vida pelas trilhas orientadas pelas leis divinas. E tem algumas leis que são muito simples, que nós devemos ter sempre em mente e trabalhar em nós, porque são talvez as mais viciantes em nós, onde mais nós nos comprometemos. Vamos lembrar sempre da lei que diz semeadura livre e colheita obrigatória. Então, sempre que eu for tomar uma atitude qualquer, fazer qualquer coisa, pensar, falar, eu devo pensar nas consequências. Todo mundo sabe aí, as pessoas que são chamadas de língua comprida, língua grande, né? Língua de cobra, porque falam demais o que não devem. Tem consequências isso. Fulano não dá para contar com ele. Omissão. Alguém tem que contar com a gente, assim como nós precisamos contar com os outros. Se vocês não estivessem aqui, eu não poderia fazer o meu trabalho. Eu tenho uma tarefa que foi orientada pela espiritualidade que eu devo fazer, mas eu preciso da colaboração das pessoas. Se vocês não estiverem aqui, eu vou falar para as cadeiras. Eu tenho que repassar informações provindas da espiritualidade. Então a lei da semeadura livre e colheita obrigatória tem que estar em mente sempre para tudo que eu vou fazer, pensar, agir, falar ou deixar de fazer. A lei da política da boa vizinhança, faça aos outros o que você quer para você, ou não faça aos outros o que você não quer para você. Então não perturbe, não cause problemas ou prejuízos aos outros, já que você não quer isso para você. É difícil isso? Não, é só tomar um pouco de cuidado. Claro que vai ter aqueles momentos ou aquelas pessoas com quem você não vai poder contar em termos de cooperação, mas a grande maioria, 95% ou mais, você vai contar sim. Porque sempre tem alguém que pode estar desajustado ou perder o equilíbrio total e
Então pode ser que não haja corretamente. Mas não é porque alguém fez alguma coisa má com você que você tem que fazer para os outros. O perdoa 70 vezes, 7 vezes. Nós já sabemos, a medicina já sabe, que quem carrega mágoas, ressentimentos, raivas e ódios é mais suscetível de câncer, de doenças autoimunes. Então eu tenho que trabalhar isso em mim, se eu tenho mágoas, ressentimentos, ódios. Pessoas agressivas, explosivas, são suscetíveis aos infartos e aos derrames. Então, se eu sou assim, se eu tenho uma personalidade assim, eu preciso trabalhar isso para diminuir essa possibilidade de acontecer isso comigo. Uma outra frase, uma outra orientação que talvez seja pouco conhecida: o amor cobre a multidão dos pecados. Quando a palavra amor aparece no Evangelho e nas orientações dos mestres da luz, não está falando do amor afeto, ele está falando do amor serviço. Então é o espírito de fraternidade e de cooperação, de tolerância, de compreensão, de fazer sempre o melhor ao seu alcance. Se não pode fazer, não pode, mas evite se omitir sempre. Se não dá, não dá. Mas sempre que possível, colabore e faça o melhor ao teu alcance, estando sozinho ou não. Como muitas vezes se observa, alguém que sai na rua quebrando as coisas públicas, quebra as caixas de lixo, quebra as árvores que estão na rua. Falta de amor, desse amor que Jesus fala. Vai ter um preço a ser pago um dia? Vai sim. Os espíritos alertam, na filosofia egípcia se dizia que a taça da iniquidade ou dos erros, ela vai enchendo, mas vai chegar uma hora que ela vai transbordar. E quando transbordar, sai de baixo. Porque aí a dor e o sofrimento e as decepções vão cair em cima daquele que abusou. É a lei da semeadura em ação. Mas isso é alertado antes. Quem se permite, paga o preço. Acho que nós já trazemos contas para pagar demais do nosso passado. Então, vamos tentar construir o mínimo possível de contas a serem pagas no futuro. E isso é perfeitamente possível. Nós já vivemos num mundo que oferece todas essas possibilidades. Não precisa um grande esforço para isso. Precisa apenas que nós prestemos atenção na nossa conduta, nos nossos hábitos, nas nossas tendências, nos nossos automatismos, nos nossos vícios, porque tem vício de N maneira, né? De N tipo. Nos nossos vícios, nas nossas crenças, nos nossos conceitos, nos nossos preconceitos, nos nossos traumas, nos nossos medos, que tudo isso pode ser trabalhado, pode ser amenizado, as condutas podem ser reorientadas ou orientadas e podemos construir uma vida muito melhor. E isso está ao alcance das nossas mãos, não tem nenhuma dificuldade.